Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje Flávio Ataliba, secretário executivo de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará, a CEPLAG. No primeiro bloco abordamos aí as questões do isolamento social. E agora a gente vai falar sobre a economia. Secretário, sempre que aparece o governador, aparecem novos decretos, novas medidas sanitárias, tem sempre alguém que diz assim: o governo quer quebrar a economia do Estado. Quer fechar os bares, quer fechar o comércio. Qual o interesse do governo em fazer isso, já que o governo arrecada quando o comércio está funcionando, quando a economia está a todo vapor? Exatamente, não há nenhum interesse nesse aspecto, porque nós dependemos dos impostos que são arrecadados das atividades econômicas. Então, quanto mais atividade econômica, mais recursos que o governo terá em mãos para desenvolver suas políticas. Então, pensar dessa forma não tem sentido algum. O que eu reconheço, evidentemente, que quando nós tomamos as decisões para preservar, principalmente, a vida das pessoas, é claro que isso tem um efeito econômico, né? Existe um estudo clássico nos Estados Unidos, lá na pandemia da gripe espanhola, que aqueles estados americanos que tiveram mais eficiência, né, em fazer lockdown foram os que voltaram mais rápido para as suas atividades econômicas. Então, na verdade, essa dicotomia saúde, preservar vidas e economia não é errada, porque quanto mais nós tivermos eficiência no isolamento, mais rápido nós vamos voltar à atividade econômica. Então, é por isso que nós temos essa preocupação de chega a certo momento em que o número de pessoas que procuram os hospitais, procuram o atendimento médico é tão grande que mesmo com todo o esforço de se abrir mais vagas de UTI, mais vagas de enfermaria, atendimento nas UPA, mesmo que se faça tudo isso, você tem um limite que é o profissional de saúde, que você não consegue formar um médico, por exemplo, em um ano. Então, existe um limite físico e humano para esse atendimento. Secretário. Pois não? Pois não, eu só voltando a essa questão, eu estou vendo aí atrás do senhor, tem o banner, tem escrito Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais do Ceará, que é um plano que começou no ano passado e aí ele vai e volta dependendo da gravidade da doença. Ano passado, quando começou a retomada dessas atividades, né, quando o comércio pôde abrir, mesmo que com horários diferenciados, a economia deu sinais de recuperação, né? Perfeito. Exatamente. E lembre-se que no dia 1º de junho, o governador lançou esse plano de retomada. E no mês de maio, mês anterior, nós tivemos aí 3 semanas de lockdown. Ou seja, nós só pudemos voltar. Naquela época, a volta da atividade econômica só foi possível porque nós tínhamos aí um período em que as taxas tinham se reduzido bastante. E foi assim até final do ano, praticamente. Então, nessa situação agora, ela é um pouco diferente, porque como você muito lembrou no primeiro bloco, a indústria está funcionando nesse isolamento rígido, porque a indústria, ela tem ela, no momento que ela continua a funcionar, ela garante os fornecedores, garante as atividades e emprego dos fornecedores, mas também a indústria entrega os produtos que são vendidos nas farmácias, nos supermercados e nas lojas, que as lojas estão podendo funcionar agora no formato de delivery. Então, de alguma forma, a atividade está funcionando. O que se reflete como preocupação central nesse isolamento rígido, que é característico desse momento, é a atividade de comércio e de serviços, e também especialmente aqui ligada aos cultos religiosos, ligado às academias, porque são atividades que promovem a interação entre pessoas, inclusive as escolas. Existe sempre uma demanda, e eu reconheço que também é legítima, das escolas, das universidades voltarem, mas perceba, o problema das escolas não é tanto nas escolas, dentro da escola, mas quando você permite a volta de pessoas, os alunos para as universidades ou para a escola, você tem um movimento nos ônibus, você tem um movimento de carro, você tem todo um movimento na cidade que aumenta muito. E esse movimento, ele é, vamos dizer assim, um ambiente ideal para que esse vírus possa se espalhar.
Então, quando você evita, por exemplo, uma escola funcionando, e haja vista, por exemplo, que as escolas estão fechadas, mas está funcionando na sua forma remota. Não é o ideal, mas, de alguma forma, é o que é possível nesse momento. Então, quando se toma uma atitude mais drástica dessa, é exatamente para evitar essa proliferação dos vírus. Então, nesse momento, agora trazendo para cá, nesse isolamento rígido, o que é que nós estamos prevendo? Se nós tivermos sucesso, se a população colaborar, nós conseguirmos reduzir fortemente a taxa de contaminação e o número de pessoas que chegam nos hospitais procurando para atendimento médico, se nós conseguirmos desafogar os hospitais, o sistema de saúde, então nós poderemos retomar as atividades econômicas aí numa situação bem melhor, porque a indústria já está funcionando. Agora a gente vai trabalhar de apresentar soluções para a retomada do comércio, do setor de serviços. Inclusive, no dia de ontem, a FEComércio já deu sua grande colaboração, apresentando um plano de retomada exatamente, né, para atender a esse momento. Então, nós queremos isso nesse momento, queremos uma grande colaboração da população nesse momento, que é um momento grave, repito, mas se nós conseguirmos esse esforço final, nós poderemos voltar às atividades econômicas aí numa situação bem melhor, porque a vacina já existe vacinas. O governo hoje mesmo encaminhou para a Assembleia Legislativa quase 6 milhões de doses, a compra de quase 6 milhões, pedindo autorização dos deputados. Porque se a gente tem todo esse planejamento de vacinação, então vamos imaginar que possamos voltar às atividades econômicas, mas ao mesmo tempo já avança fortemente o processo de vacinação. Então, esse cenário, que é um cenário muito mais alentador para todos nós, aí vamos conseguir realmente sair dessa situação. Eu vou pedir só para o secretário ser mais objetivo nas respostas, para que a gente possa ter o máximo de questões aqui sendo levantadas, porque essa da Sputnik V, eu acabei de receber a informação aqui, como o nosso programa está gravado, né, ele só vai ao ar agora à noite, então estamos gravando na terça-feira de tarde, já foi aprovada a compra das vacinas por parte da Assembleia. Secretário, o senhor falou aí da retomada, eu estou aqui com detalhes também do protocolo que foi passado aí pelo comércio para vocês. O centro de Fortaleza, pelo protocolo que foi sugerido, né, deveria começar a funcionar de 7 da manhã às 5 da tarde, os shoppings de 11 da manhã até as 9 da noite, restaurantes fora de shoppings de meio-dia até meia-noite. Mas aí a gente esbarra numa questão que tem sido aí batido o martelo, né? Esse retorno gradual não poderia ser em horários alternativos para que a gente não tivesse esse povo todo voltando ao mesmo tempo e buscando aí o transporte público, que já é caótico, né? Se fala, não pode ter aglomeração, mas dentro dos transportes públicos tem aglomeração. Então, o comércio, ao invés de voltar às 7 da manhã, voltando às 9, os shoppings, ao invés de voltar às 9, voltando às 10, para que a gente tivesse esse retorno escalonado. E outra questão também dentro disso, os deliveries, né? Quantas pessoas podem estar dentro de lojas, seja de roupas, de aparelhos eletrônicos, para que esse delivery funcione, né? Porque já teve também gente sendo autuada, porque tinha praticamente todos os funcionários dentro da loja. Ok. Na primeira pergunta, e aí já sendo mais objetivo, como você está propondo, no plano de retomada que iniciou-se no ano passado, em junho do ano passado, nós tínhamos exatamente esse escalonamento de horários, tá certo? Evidentemente, à medida que a economia foi começando a funcionar e os indicadores de contágios foram se reduzindo, acabou tendo maior, vamos dizer assim, capacidade de ampliar esses horários. Mas nessa retomada que nós queremos, exatamente isso, nós precisamos fazer essa coordenação de horários, inclusive porque também há uma reclamação muito grande dos proprietários das empresas de ônibus, que a demanda caiu muito, e eles tiveram que vender muitos ônibus, e isso prejudicou, inclusive, a oferta de novos ônibus para servir a população. Então, mas mesmo assim, o prefeito Sarto, que aí é uma agenda do prefeito, tem sido bastante enfático em solicitar, e inclusive o Ministério Público também, de colocar o maior número de ônibus possível para rodar, para facilitar esse movimento das pessoas, né? E a segunda pergunta, você se refere a do delivery, né? Você tem que ter funcionários para dar conta do delivery. Quantos? Vai depender aí, né, vamos dizer, do desenho
da empresa em termos da sua capacidade de fazer essa entrega. Veja bem, se todo o comércio está funcionando no formato de entrega, de delivery, não é razoável imaginar que todos os funcionários precisam estar na loja, dado que não é para ter o atendimento direto do público na porta, nem meia porta, nem porta aberta, de nada. Você tem que estar fechado, rigorosamente fechado, exatamente para evitar esse contato das pessoas, dos clientes com a loja. E aí, a loja, quando tiver a fiscalização, ela vai ter que mostrar para toda a vigilância sanitária, para a polícia, para os bombeiros, todo aquele aparato de vigilância que faz essa fiscalização, vai ter que mostrar que o número de funcionários que ela está deixando ali no interior da loja está sendo suficiente exatamente para o delivery. Então, é uma questão de adequação do quadro de funcionários à atividade exclusiva de entrega. E isso é muito importante para que não haja dúvida, né? Não haja dúvida daqueles empresários da necessidade de cumprir aí essa tarefa. Uhum. Secretário, agora vamos à questão dos auxílios. Fui mais econômico? Foi. Muito bem, vamos continuando assim que a gente consegue aproveitar e otimizar melhor o tempo. Secretário, vamos agora à questão dos auxílios, né? O auxílio federal ainda não saiu, a gente não sabe em que data vai sair, mas a gente já tem alguns auxílios do próprio Estado, do governo do Estado do Ceará, que já foi determinado aí para bares, restaurantes, para quem trabalha nessa área como garçons, né? Pessoas do setor de eventos, humoristas, músicos, e aí veio aquela possibilidade de você fazer shows em supermercados, em farmácias. Eu lembro que quando eu era pequena, tinha supermercado que tinha o pessoal tocando lá. Hoje é que é o som ambiente, né? Eles contratam o pessoal para fazer o som ambiente. Mas quando eu era pequena, e não faz muito tempo isso, mas tinha pouco tempo atrás. Pois pouco tempo, né? Eu saí da adolescência faz pouco tempo. Mas, secretário, isso criou uma polêmica, gerou muita piada, né? Com relação a isso, eu queria que o senhor falasse. E também sobre esse auxílio. Já que o governo não está arrecadando com a economia aí fechada em alguns setores, né? Esses auxílios vão trazer algum rombo, algum déficit para o Estado? Bom, então mais uma vez, você faz muitas perguntas, mas perguntas importantes. Me ajude aí se eu esqueci algum ponto. Vamos começar pelo déficit, né? Pelo auxílio que pode causar déficit. Tá. O governo do Estado, no ano de 2020, ele gastou tudo que se refere à pandemia da Covid, ele gastou quase R$ 1 bilhão. Isso foi, na verdade, 950 milhões de reais, em que 85% desse valor foi para a saúde. Então, veja que um Estado, diferente da União, o Estado ele não pode emitir moeda, ele não pode fabricar dinheiro. Né? O Estado ele tem que, se ele vai dar um auxílio ou se ele vai dar alguma política pública, essa política ela precisa, né, ter caixa, o governo precisa ter caixa para fazer o pagamento. Então, cada Estado, e haja vista, por exemplo, que nenhum Estado brasileiro fez essa política até agora que eu conheça, de auxílio financeiro. Tá? Então, isso mostra, mais uma vez, que a saúde financeira do Estado de Ceará, que já vem de longo tempo, ela foi importantíssima nesse momento para garantir quase R$ 1 bilhão no ano passado para todos os investimentos relacionados à pandemia. E aí nós temos outros investimentos que a gente fala já sobre eles. Mas eu queria voltar ao ponto do auxílio emergencial do governo federal. O governo federal, ele pagou o auxílio emergencial, grande parte com emissão de dívida, ou seja, ele não tinha o dinheiro, emitiu dívida, título, e com o título ele conseguiu pagar essas pessoas. E aí o auxílio emergencial, ele traz uma outra questão, que eu volto lá, a questão da falta de coordenação nacional, porque se você vai instituir se você tem um planejamento nacional, por exemplo, de isolamento rígido, ou seja, todos os estados ao mesmo tempo entrar em isolamento e evitar que as pessoas vão de um estado para o outro, tivesse feito isso com o caso, por exemplo, de Manaus, não teríamos a quantidade de vírus, dessa variante do vírus de Manaus que se espalhou pelo Brasil inteiro. Então, se naquela época, em Manaus, né, com o surgimento dessa variante em Manaus tivesse ao mesmo tempo feito um isolamento rígido nacional e evitasse que esses voos saíssem de Manaus,
nós não teríamos a situação que temos hoje. E aí era fazer o isolamento rígido, ao mesmo tempo, dado que as pessoas vão ficar em casa, o governo lançar o auxílio emergencial para garantir a renda daqueles mais pobres, porque a classe média, a classe alta, ela consegue sobreviver esse período com as suas reservas, ou muitos profissionais que continuam trabalhando, mas a população mais sofrida não consegue, então tem que ter uma articulação nesse aspecto. Bom, voltando agora para a questão dos auxílios. Nós temos dois grandes setores que empregam muitas pessoas, que é o setor de eventos, e esse setor ficou praticamente parado, e a gente reconhece, o governo reconhece que foi um setor mais impactado, tanto é que nós tivemos medidas de auxílio financeiro para esse segmento, 10 mil vagas, isso R$ 1.000, vai dar um caixa total de 10 milhões de reais, além do que os editais corporativos de 4 milhões, nós temos também a isenção para aqueles proprietários PVA. de IPVA, ICMS, então tem todo um pacote de ajuda, né, que o governo estadual estabeleceu. No caso de bares e restaurantes, também estamos nessa mesma dinâmica. Muito, né, dos estabelecimentos terão a sua, aliás, todos que são da área de alimentação fora de lá vão ter ressarcido, né, ou pago as contas de água de ano passado para cá, e o governador também fez questão de água e esgoto dos próximos 3 meses também o governo pagar. Então, são ajudas importantíssimas que o governo está estabelecendo para esse segmento. E, repito, eu desconheço qual estado brasileiro que está fazendo essas ações com recursos públicos seus. O estado de Ceará, só um outro dado, ele pela 6º ano seguido, é o estado brasileiro com maior investimento. Nós investimos 2,5 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, você tem ideia dessa magnitude, nós gastamos 1 bilhão de reais no ano passado com a pandemia. Então, você vê o tamanho do esforço que o Estado fez, com recursos próprios, basicamente, no atendimento isso com aumento de número de vagas, nós temos quase 900 leitos de UTI para atendimento de Covid, compramos um hospital Leonardo da Vinci, um hospital geral de Crateús foi comprado, 260 toneladas de insumos hospitalares, então, ou seja, um investimento hora extra para médicos, para enfermeiros. Essa conta vai fechar no fim do ano? Essa conta de 2020, o orçamento de 2020. E agora nós estamos entrando em 2021 com essa nova agenda. Além de tudo que a gente gastou em 2020, vamos gastar tudo isso. É por isso que eu estou perguntando, vai fechar no fim do ano? Isso é possível porque o Estado tem condições, tem poupança e reservas para isso. Uhum. Se nós não tivéssemos, não poderíamos estar fazendo isso, que nós teríamos aí um rombo, né? Um rombo muito grande que não teria aí condições de atender. Então, a responsabilidade fiscal, que sempre também se houve crítica muito grande, que o Estado é um Estado muito econômico, mas a responsabilidade fiscal funciona como uma poupança na sua casa. Para aqueles momentos, né, de grande incerteza, de algum problema que aconteça, você tem um recurso que você possa usar para isso. Certo. Infelizmente, o Estado está nessa situação. Quanto aos artistas poderem se apresentar nos supermercados e farmácias. Primeiro ponto que é importante a gente deixar aqui esclarecer. Nós fomos procurados, como nós temos procurado por vários setores da economia, fomos procurados pelo Sindicato dos Músicos, que queriam uma reunião conosco. Eles estão, inclusive, arrecadando cestas básicas, né? Porque tem muito músico passando fome mesmo. Exatamente. Vendendo os instrumentos para poder se alimentar. Sem nenhuma crítica àqueles nossos músicos famosos, aquelas bandas já que tem cachês de 300, 400 mil reais, aquelas bandas consagradas, que infelizmente não estão podendo tocar, mas elas não é para esse público. O Sindicato dos Músicos, eles estão preocupados para aqueles artistas que estão realmente, aqueles que estão iniciando a sua carreira, aqueles que têm menos estrutura, aqueles que tocavam nos bares, nos aniversários, nos casamentos, nos batizados, são para esse pessoal que nós estamos ajudando, já que os supermercados e as farmácias estão abertos, que são atividades essenciais e que, inclusive, né, estão sempre tendo boa performance econômica.
nada mais do que justo e de que oportuno que esses músicos, humoristas, cantores, possam se apresentar nessas localidades. Por exemplo, numa farmácia, nada melhor do que você chegar numa farmácia, ter alguém tocando um piano clássico, um violino, até ajuda a gente, naquele momento que você está atrás de um remédio, de você poder aí ter uma maior distração. Então, é nesse sentido. Então, assim, primeiro, foi uma demanda do próprio sindicato, dos próprios músicos que nos procuraram. Segundo, alinhamos isso com a Secretaria Executiva de Ações Sanitárias da Secretaria do Estado, alinhamos isso com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, o Comitê Covid também avaliou toda essa questão e foi isso exatamente anunciado, né, com uma atividade, inclusive já existe uma grande movimentação nesse aspecto. E aqui eu peço mais uma vez que aqueles supermercados, aquelas farmácias maiores que possam utilizar esses artistas, que utilizem. Agora, de preferência, especialmente nos supermercados, utilizando um som ambiente, como você mesmo falou. Antigamente, a gente tinha nos supermercados, ainda tem alguns, na verdade, aquele sistema de som que toca música. Por que não empregar um artista nosso local? Né? Uhum. Então, esse é o esforço que nós estamos fazendo. Uma informação para o senhor, já vi manchete de uma violinista, né, tocando violino lindamente numa farmácia e nem o pessoal que faz show e que tem grandes cachês está conseguindo se manter, porque tem uma manchete também nos sites de que o Chão de Avião já teve que demitir alguns músicos porque está esse tempo sem fazer shows. Mas vamos ao que interessa, que é a questão das vacinas, né, que o Consórcio Nordeste também teve um papel fundamental na aquisição aí da Sputnik V. Um grupo formado por governadores do Nordeste foi até a União Química para fazer pessoalmente a negociação dessa compra, né, para que a gente pudesse. E agora esse consórcio ainda vai fornecer vacinas para todo o país, né, secretário? É uma coisa que não se imaginava, né? O Nordeste que dependia tanto, e que as pessoas dizem que depende tanto do Sul, do Sudeste do país, do governo federal, é quem está aí à frente nesse protagonismo da compra de vacinas. Exatamente. Nós temos dois grandes movimentos. Foram comprados 39 milhões de doses de vacina pelo Consórcio Nordeste, que até o preço que vai se comprar a dose vai ser mais barato do que propriamente se fosse a União para comprar. Então, o Consórcio Nordeste vai comprar essas vacinas, vai entregar, né, ao Sistema Unificado de Distribuição de Vacinas e, evidentemente, alguma compensação de vir mais para o Nordeste, dado que o Nordeste que possibilitou essa compra. Isso, imaginamos que nós teremos aí mais uma oferta. Além do que, o próprio governo do Estado de Ceará também, e você já mencionou, foi aprovado hoje a compra de 5,9 milhões de doses para o Estado do Ceará. Também isso é uma grande notícia, porque é bom que se diga e que fique muito claro aqui para todos os nossos telespectadores que estão assistindo aqui a gente. Uma pandemia, ela não termina por si só. Ela pode terminar por si só, mas vai durar 300 ou 400 anos, como foi a peste negra na Idade Média, que durou 300, 400 anos. Morreu metade da população europeia na época. Lá não se tinha condições de desenvolver uma vacina para isso. Agora, nós desenvolvemos uma vacina em menos de um ano, dado o avanço da tecnologia existente. E isso é um grande feito, porque nós só teremos realmente o fim dessa pandemia quando grande parte da população for vacinada. E por isso que, se você imagina que 60%, 70% da população é vacinada, o vírus ele já tem dificuldade de ser transmitido de uma pessoa para outra. Então, isso é chamado de imunidade de rebanho, no sentido que a vacina já imunizou grande parte da população. E aí, naturalmente, cai vamos dizer assim, cai toda a possibilidade de contágio que o vírus tem. Uma outra opção, que inclusive alguns pensaram lá no começo, é deixar a coisa como está, deixar funcionar a economia como está, e esperar que o vírus se contaminasse aí 70%, 80% da população,
E aí nós tínhamos aí também uma imunidade natural provocada por isso. Agora, imagine que se a taxa de mortalidade, né, desse vírus, suponha que seja 2%. Então, se nós temos 200 milhões de brasileiros, 220, vamos fazer um cálculo com 200 milhões. Se 2% se contamina, né, nós estamos falando aí de 4 milhões de pessoas. Tá certo? Ou seja, se 80%, vamos esperar que 70% dessa população fique contaminada, dá 140 milhões de pessoas. 2% de 140 milhões de pessoas, aí você está falando aí em coisa de 3,5 milhões de pessoas. Então, teria que morrer 3,5 milhões de pessoas no Brasil, e hoje nós temos 200... Para ter essa imunidade coletiva. Para ter imunidade coletiva. Então, nós tínhamos que esperar morrer 3,5 milhões de pessoas no Brasil para ter imunidade coletiva. E aí seria uma roleta, porque ninguém sabe quem teria imunidade, quem teria resistência suficiente para aguentar esse Exatamente. vírus, né? Isso por baixo. Então, assim, nós temos hoje 270 mil brasileiros que já morreram e é um número catastrófico. Imagine você esperar morrer 3 milhões de pessoas para termos uma imunidade natural para a economia funcionar. Secretário. Isso não tem o mínimo sentido do ponto de vista da natureza humana, né? É um absurdo. A gente já está com o nosso tempo encerrado, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta e, mais uma vez, eu gostaria da objetividade. Quando é que o comitê vai se reunir novamente para discutir as ações depois do dia 21, que é o dia do lockdown, do final do lockdown? Normalmente, o comitê se reúne na sexta-feira pela manhã e aí se dá, vamos dizer assim, a última visão das medidas que vão entrar no decreto. Mas, praticamente, ele se reúne todos os dias. Né? Se reúne principalmente na véspera, na quinta-feira, mas é na sexta-feira pela manhã que há, vamos dizer assim, o fechamento do entendimento principal que vai ser colocado nos decretos, ou no decreto, e a ser divulgado após o dia 21. Então, vamos esperar, nós estamos coletando aqui nos últimos 15 dias a evolução da doença, nós temos ainda por toda essa semana para ver como evolui a contaminação, como evolui o número de óbitos, como evolui aí as taxas de leitos ocupados, para tomar uma decisão na sexta-feira. E essa decisão seria anunciada na sexta-feira, no fim da tarde ou no domingo? Provavelmente, aí depende do quanto tempo vai durar a reunião. Normalmente o governador e o prefeito, eles anunciam logo após a decisão final. Mas você tem um minuto ainda para que eu possa aqui trazer uma mensagem de esperança, né? Eu acho que nós já viemos até aqui, né? Nós temos 1 ano de pandemia, infelizmente muitas famílias perderam entes queridos, muitos amigos, inclusive, e é a situação que machuca todos nós. Mas nesse momento que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de ser mais forte ainda, mais resiliente ainda, para ter esse último esforço de possibilitar esse engajamento, né, no isolamento social rígido, nós termos essa força de vontade e o sacrifício para ter essa opção, para que possamos exatamente derrubar essa taxa de contaminação, e aí nós teremos a volta das atividades econômicas numa velocidade muito maior, além do que essa volta vai estar associada ao maior número de cearenses que serão vacinados. Então é questão de 30, 40 dias de esforço final para a gente superar toda essa situação. O que vai ser decidido no comitê vai ser exatamente a melhor decisão para preservar vidas humanas. Ok, mais uma vez eu agradeço a presença e a participação hoje aqui, presença virtual, porque assim estamos mantendo o distanciamento social, né, do secretário Flávio Ataliba, ele que é secretário executivo de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão da CEPLAG. Mais uma vez, muito grata também a você, nosso público que acompanha sempre aqui na TV Ceará. Não esqueça, temos a reprise desse programa no domingo às 5 horas da tarde e você pode acompanhar a íntegra também no YouTube da TV Ceará. Até a próxima terça-feira com mais um Cena Pública inédito.